Olá, este é o Filosofia para Dar Sentido. Meu nome é Michael Gonçalves, sou professor de filosofia e gostaria de te convidar a uma reflexão. Vem comigo. Bom, primeiro eu queria tentar construir uma nova experiência com o canal do YouTube. Eu dei pouco investimento nele e estava focando esses dias mais no podcast, né? Eu estou construindo podcasts diariamente, curtinhos, de 3 minutos, contando um pouco, alguma coisa, uma reflexãozinha sobre filosofia, e a ideia é tentar trazer uma informação, uma breve informação ou uma ideia para se pensar ao longo do dia, talvez, né? Quem dera as pessoas se interessem e queiram ouvir um pouquinho de podcast todo dia, quem sabe, né? 2 minutos, 3 minutos. E tenho continuado com meus podcasts mais longos. E nos últimos meses eu tinha colocado aqui no YouTube, olha só, tinha colocado alguns vídeos que eram o podcast com imagem. A ideia agora é tentar separar uma coisa da outra um pouco, talvez em algum momento volte, quando tiver algum outro formato de podcast, mas nesse momento eu me sinto mais à vontade fazendo o podcast, só podcast, e pelo menos os pequenininhos com certeza, né? E fazer uma coisa diferente para o YouTube, para ser uma experiência que agrega para as pessoas, para talvez quem queira acompanhar mais esse meu trabalho, esse meu lado, né, consiga ver diversidade e perceba que há muito conteúdo, há muitas coisas para se ver e pensar. Outro detalhe, né, eu estou gravando num espaço que é o espaço da vida real, é a minha casa, é o lugar onde eu vivo, tem obras aqui acontecendo, tem a vida acontecendo, né, e faz parte de uma experiência filosófica. Meus alunos sempre me perguntavam, quando é que você filosofa, né? Quando é que você pensa alguma coisa? Quando eu estou estudando, quando estou lendo, quando praticando alguma atividade que possa permitir a introspecção, que possa me permitir a reflexão. E ultimamente uma coisa que tem me ajudado muito nesse sentido é a cozinha. Então cozinhar certamente é uma experiência que tem me permitido pensar muito as coisas, pensar muito na vida, pensar muito sobre tudo. E a pandemia obviamente nos deu mais tempo para lidar conosco, para lidar com nossa racionalidade e conosco mesmos, né? Eu cheguei a um ponto, no momento da pandemia, que eu pensava, eu não posso passar por essa experiência igual eu entrei. Eu preciso mudar, eu preciso construir alguma coisa, algo novo. E estou aqui nessa luta com podcasts e vídeos, né? O podcast deu até agora 2.000 cliques, que eu acho bastante coisa. Eu acho muito legal que 2.000 vezes alguém resolveu ouvir o que eu tinha a dizer. E isso eu já tinha muito na experiência da sala de aula, eu já tive em outros ambientes, é verdade, mas 2.000 vezes alguém se interessou por ouvir. E pelas estatísticas que eu vejo lá, algumas pessoas viram até o fim, né? Viram bastante do que eu tinha a dizer, confirmando o que eu imaginava, que eu tinha alguma coisa a ensinar, sim, que eu tinha alguma coisa a dizer para as pessoas. E talvez alguém esteja interessado em ouvir filosofia, estudar um pouco, aprender um pouco, sem ser do modo acadêmico, né? Estou tentando descolar um pouco daquela linguagem escolar ou universitária, apesar de não conseguir o tempo todo. Às vezes aparece o jeito um pouco mais sério, mais travado, mais duro de falar, e eu quero trazer experiências novas, trazer coisas diferentes. Eu estou produzindo lives toda sexta-feira, pelo menos no último mês eu consegui isso. Toda sexta-feira uma live incrível. Eu fiz algumas numas quintas-feiras também, mas dentro dessa lógica de construir linguagem, de tentar produzir de uma determinada forma. E incentivado assim também muito por pessoas que estão ao meu redor. Eu posso dizer que nesse projeto não caminhei sozinho. Eu faço as coisas sozinho, mas eu não estou sozinho, porque o tempo todo alguém está me dando dica, alguém está me dando uma orientação, temas, debatendo, feedback. Minha esposa sempre presente,
me dando todo o suporte, toda a força, minha filha brincando com o meu material de gravação aqui, trazendo alegria nos momentos que eu estou estudando, sisudo, vem conversar, vem com carinho, é uma coisa de louco e vou te falar que está sendo uma experiência muito legal. É bem como eu imaginava, né? Eu queria uma experiência de sala de aula diferente, um espaço diferente, onde eu tivesse liberdade para colocar temas outros, né? Pensar outras coisas, falar de coisas diferentes. E eu ensaiei esse tempo todo, passei alguns meses produzindo coisas, produzindo reflexões, escrevendo, estudando, lendo. E eu acho que deu para amadurecer algumas coisas e eu estou muito contente com o que eu fiz até agora, mas não estou satisfeito, né? Eu quero mais, eu quero diferente, eu quero fazer as coisas melhor e eu acho que é um pouco na vida a gente precisa disso, precisa desses momentos de significação. Eu estou aqui fazendo um testemunho, abrindo o coração, falando um pouco dessa experiência, planejando e dizendo o que eu quero daqui para frente. Eu quero ser mais presente, com vídeos no YouTube um pouco mais constantemente. Ainda não defini a periodicidade, mas estou tentando construir uma periodicidade que seja honesta, que caiba na minha rotina. E estou já com uma sequência de coisas para falar, de coisas interessantes. Tenho aqui uma pesquisa bem legal sobre felicidade que eu queria compartilhar com as pessoas, compartilhar com essa audiência que está se construindo, né? Tem pessoas ouvindo, tem pessoas lendo o meu material, né? E são, em parte, a maior parte, pessoas amigas, são pessoas que eu conheço, mas, vez ou outra, aparece alguém que eu não conhecia, alguém que eu não tinha contato, né? E está sendo muito legal tudo isso. É uma vida nova, uma experiência nova, e eu estou muito satisfeito de saber que teve repercussão, alguém ouviu, alguém assistiu, alguém compartilhou, comentou com um amigo, viu, entrou, né? E de repente filosofia realmente é um tema de interesse para as pessoas, talvez seja realmente um tema de interesse para as pessoas. Eu sei que tem muitos canais, tem muitas pessoas bombando, tem gente grande, gente que está falando coisas incríveis mesmo e ajudando as pessoas a pensar de forma interessante, pensar de forma inteligente, né? E a gente está numa época que demanda muito pensamento, né? Demanda demais. Eu queria compartilhar também, né, que as pessoas me mandam texto, me mandam coisa, lê isso aqui é legal, tá acontecendo isso, esse cara é legal e tal. E um amigo me relembrou esses dias do Ailton Krenak, que tem feito um certo barulho com seus textos, e eu acho muito legal que seja um filósofo, ele é escritor, ele é político, ativista, né, índio, e que está falando para a sociedade, trazendo a sua reflexão ancestral, trazendo as suas questões ancestrais e a sua sabedoria, que também é acadêmica, que também passa por leituras, um cara extremamente erudito, mas também extremamente generoso nas suas falas. E eu estava lendo um textinho, o texto se chama O Amanhã Não Está à Venda, e ele fala que chega para umas pessoas que estão ajudando na recuperação do Rio Doce. Ele fala para a pessoa que a sugestão dele para recuperar o rio é que se pare totalmente todo tipo de atividade que impacta no rio por um certo tempo, porque para preservar e recuperar aquele rio seria necessário retomar o curso da própria natureza, retomar o movimento da natureza. E aí a pessoa responde para ele, mas isso não é possível, porque as coisas não podem parar, o progresso não pode parar, o comércio não pode parar. E ele questiona e fala, né, agora, olhando para o nosso mundo, olhando para o que aconteceu recentemente, o mundo foi obrigado a parar. E na realidade, sim, é possível parar, é uma questão de escolha também. No caso de uma pandemia, a gente não teve muita escolha, né? Necessidade, a gente teve que parar, as sociedades, os países, os grupos tiveram que tomar suas atitudes e, de fato, foi um movimento que foi acontecendo e não vou discutir essa parada, mas a gente teve que parar. E parar
o ócio, né? A parada para pensar, o tempo e a disposição para refletir realmente podem ser tão transformadoras quanto aquele tempo necessário para o rio se recuperar. Eu penso que às vezes a gente precisa mesmo dar valor ao descanso, dar valor à parada, mas quando a gente pensa numa parada que vai ser fecunda, a gente tem normalmente uma intenção, um interesse em alguma coisa, né? No caso, eu vi tudo isso acontecer e queria que a minha parada tivesse um efeito transformador, um efeito recuperador. E fiquei pensando seriamente se não havia ainda coisas a restaurar e a retomar na minha vida, entre elas, né, o amor que eu tenho pela filosofia enquanto área de trabalho, que me rendeu muita coisa boa, me rendeu cultura, me rendeu bons diálogos, me rendeu qualidade nas relações com grandes amigos, me deu a potência de me sentir inteligente perto de pessoas que eu acho que são inteligentes, me sentir contribuindo de verdade, verdadeiramente na vida de pessoas, com conselhos razoáveis, com ideias razoáveis, com colaboração, mostrando que há pensadores ou há meios de pensar as coisas de um modo diferente. Não é porque você começa a estudar filosofia, ser filósofo, ou psicologia ou qualquer área que você se torna perfeito, né? Isso não é verdade. Não é verdade que a gente se torna super de uma hora para outra. O que acontece é que a gente melhora aqui, melhora ali, descobre que tem outra coisa ali a melhorar. Bom, esse vídeo não tem uma intenção absoluta, minha ideia é apenas retomar as coisas, quis retomar comunicando com as pessoas que de vez em quando vem o meu material e dizer que eu estou me esforçando, estou lutando aqui para construir novas coisas, para ensinar e para aprender e debater, porque quando eu ensino eu aprendo. Essa é uma grande lição que eu tomei na vida, com certeza as coisas que eu aprendi melhor quando precisava ensiná-las. São coisas que vão durar mais, que vão permanecer mais dentro de mim, que tem maior impacto e duração mesmo, porque eu tive que lidar com essas coisas vezes e vezes e vezes seguidas. Tive que pensar sobre elas, pensar como comunicar, como ofertar para as pessoas que estão ao meu redor. E isso realmente é uma experiência muito generosa, muito enriquecedora. Ensinar é muito bom. Eu tive esse amor por ensinar já desde cedo, mas eu não sabia que isso um dia iria tomar a dimensão que tomou na minha vida. Então eu desejo que as pessoas continuem se interessando por filosofia para dar sentido, um nome que eu inventei aí porque eu acredito nessa concepção, sim, filosófica, de que é possível dar sentido às coisas, que a gente dá sentido às coisas e que a ação humana é ativa nesse sentido e que é melhor ativo do que passivo nesse aspecto. Eu sou um homem de fé, eu acredito em muitas coisas, mas mesmo na minha fé eu penso que é importante ter ação, ter atividade. Então eu penso que a filosofia para mim é um conjunto de conhecimentos que me encantou no primeiro momento, virou o modo de sobrevivência, de vivência. Eu trabalhei muito dando aula de filosofia e em um dado momento eu percebi que não só era a minha profissão, não só era a minha formação, mas era também um estilo de vida, né? É uma coisa que me completa, eu digo que é como uma ferramenta, né, para lidar com a vida e consegue ser realmente muito potente. Minha relação com o pensamento, com as filosofias, ela é de curiosidade. Eu tenho mais perguntas do que respostas e propostas, eu tenho mais dúvidas. E eu vou nesse caminho aprendendo e comunicando, porque acho que eu sei fazer um pouco disso, me esforço para fazer isso e quero fazer da forma mais generosa e mais honesta que eu puder.
Sempre, sempre, sempre. Né? Se eu não estiver dando aula na sala de aula, eu vou dar um jeito e vou dar aula de outros modos, né? Eu dou aula virtual, dou aula presencial, dou aula agora nas redes e não é só aula, né? É um diálogo, é uma conversa, é uma experiência de vida. Meus alunos não são só meus alunos, eles se tornam parte importante dessa minha história, dessa minha experiência. E eu queria convidar vocês a curtir, a marcar o sininho para receber os conteúdos que eu vou entregar, a divulgar, a assinar o canal, né, fazer parte disso, comentar, perguntar, mandar seus interesses, né? Todo dia eu recebo alguma coisa que alguém está querendo debater, conversar, e às vezes a gente não consegue conversar assim direto, e de repente com um podcast, com um vídeo, a gente consegue trazer algumas luzes. Pode ser que você discorde de mim, pode ser que eu tenha que refazer alguma coisa, tenha que construir alguma coisa. Eu tô afim. Cara, é muito legal. Eu tô gostando dessa viagem, tá sendo muito boa e tá dando sentido. Quero que isso continue. É uma esperança, tá certo? Então, é só um momento, um desabafo, uma retomada. Eu quero retomar e fazer isso de forma significativa, diferente, editar melhor, escrever melhor os roteiros, fazer pesquisas melhores, me direcionar melhor a câmera e a minha audiência. E é isso que eu tô me esforçando para fazer daqui para frente. Valeu, gente. Se você ficou até aqui, paciência de ouvir toda essa conversa, é porque você realmente gosta muito de mim. Falou, gente. Até a próxima.